Olá, nono ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual, certo? E na nossa aula de hoje nós iremos corrigir a atividade que foi passada para casa com referente ao gênero que nós estamos estudando, que é o gênero reportagem, ok? Então, com base no que nós já estudamos, vimos na aula passada, toda a parte teórica, o que vocês fizeram também na pesquisa sobre o gênero textual, nós vamos juntar tudo isso, ler uma reportagem e resolver as nossas questões, ok? Então, vamos lá, beleza? Então, gente, na unidade 6, capítulo 1, nós temos aí, uma parte da reportagem. Então, nessa parte teórica, nós já estudamos tudo como se compõe uma reportagem e nós temos uma reportagem aqui falando com vocês as revelações sobre o cérebro adolescente. A gente viu até mesmo na nossa aula que eu mostrei a vocês como a gente encontra esta reportagem, que aqui no base no texto de vocês tem um link aqui, da revista Isto É, e eu mostrei a vocês como a gente vai encontrar essa reportagem lá no meio virtual, certo? Então, aqui, lá eu tinha mostrado na íntegra, dentro da revista Veja, como ele foi publicado, e aqui nós temos esse mesmo texto na utilização na atividade de vocês. Então, nós iremos justamente agora ler e analisar esse texto. Preste atenção. As novas pesquisas decifram as transformações cerebrais que acontecem na adolescência, explicam comportamentos típicos e sugerem como lidar com eles, que é justamente o texto auxiliar que ajuda a compreender aí o nosso título, ok? Mônica Taratino, Monique Oliveira e Luciane Gomes são as 3 pessoas responsáveis por escrever essa reportagem, Então aqui a gente tem a data logo abaixo e o horário, que é justamente a divulgação da revista. O que faz uma garota de 14 anos passar o dia inteiro emudecida, trancada no quarto? Ou ir do riso à fúria em menos de um segundo? Pode ser realmente difícil entender a cabeça de um adolescente. Para ajudar nessa tarefa, a ciência está empreendendo um esforço fantástico. Nos Estados Unidos, ele está sendo capitaneado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. O órgão, um dos mais respeitados do mundo, está patrocinando uma linha de estudos focados na busca de informações para compreender o que está atrás das oscilações de humor e comportamentos e risco que marcam a adolescência. Então, gente, vocês que estão nesse período de adolescência vivem muito isso, Muitos passam o dia inteiro no quarto, Então, é que eles querem entender o que acontece na mente do adolescente, Por que passar o dia trancado no quarto? Por que ficar só no celular? Por que ficar só no computador? Quando vocês também têm a mudança de humor, muitas vezes eles estão dando risos, gargalhadas, mas em poucos instantes vocês também estão com uma raiva muito grande. Então vocês têm uma oscilação de humor realmente muito grande. Muitas vezes está relacionado à questão dos hormônios, Mas é uma explicação que vai ser dada através desse órgão que estuda a mente aí, no caso ele está estudando a mente dos adolescentes, Então, vários fatores que vão influenciar essa oscilação de humor, os desejos, as carências, o comportamento que está na mente de um adolescente, Existe adolescente que realmente gosta de muita aventura, de sair, de se divertir, e já outros preferem ficar trancados em casa. Então, é uma diferença enorme nesse mundo adolescente também pelas preferências, Enquanto muitas vezes gostam de coisas bastante coloridas, músicas animadas, tem outros que já gostam de músicas mais tristes, usar muito o preto, o cinza, cores mais fechadas. Então, é uma diferença muito grande de comportamento entre os adolescentes. Então, ninguém é igual, cada um tem a sua preferência. Então, é esses gostos e essas atitudes que vão ser estudadas nesse momento. E as informações trazidas pelos estudos realizados até agora estão construindo uma nova visão de metamorfose sofrida pelos jovens. Aí vamos lá. O cérebro do adolescente não é um rascunho de um cérebro adulto. Ele foi primorosamente forjado por nossa história evolutiva para ter características diferenciadas do cérebro de criança e de adultos. Disse a Isto É:
a neurocientista, né? Pesquisadora lá do órgão e um pioneiro na investigação do cérebro adolescente. Seguindo aí, nós temos mais dois parágrafos, né? Gied e seus colegas estão se referindo aos conceitos de medicina sobre essa fase da vida. Para eles, né, os tropeços da adolescência são sinais de que o cérebro jovem está procurando se adaptar ao meio ambiente. Nos primeiros 13 anos de pesquisa, os cientistas estudaram mudanças cerebrais ocorridas do nascimento até a velhice, na saúde e na doença, e descobriram que a adolescência é marcada pelo aumento de conexões entre diferentes partes do cérebro. É um processo de integração que continuará por toda a vida, melhorando o trabalho conjunto entre as partes. Né? Então, as pesquisas vêm a revelar que ainda nessa etapa dá-se o fortalecimento e amadurecimento de algumas redes de neurônios, né? Os estudos vão mostrar também a onda de maturidade que se inicia por partes mais profundas e antigas do cérebro. Os centros de linguagem também, né? As emoções como medo. Depois uma onda recente de pensamento mais complexo, né? E a tomada de decisões. Então aqui tem toda a parte explicando onde o cérebro vai funcionar cada sensação dessa, né? Então, com base nesse texto, nós vamos responder as nossas questões. A atividade pede o quê? Primeira, qual o objetivo dessa reportagem? Então, o objetivo da reportagem é apresentar os resultados de um estudo que buscou investigar o funcionamento do cérebro do adolescente, explicando o comportamento típico do adolescente e como lidar com ele. Gente, isso aqui é o base na leitura geral do texto. A gente tem como característica isso aqui, né? Um estudo que busca investigar o funcionamento do cérebro do adolescente, não é? Fica bem claro que o texto quer dizer tudo isso aqui. Qual a relevância do assunto tratado no texto? Que tipo de contribuição ele traz para o leitor? Então, preste atenção, são duas perguntas. Qual a relevância do assunto? Ou seja, por que esse assunto é importante? E que contribuição ele traz para o leitor? Ou seja, o que é que isso aqui vai contribuir, né, justamente para o conhecimento e principalmente para o posicionamento do leitor. Nós vimos que quando nós estávamos estudando a parte teórica da reportagem, a gente viu que a reportagem é um texto maior que muitas vezes ele vai criar no leitor um posicionamento. Né? Então, quando a gente lê uma reportagem, eu expliquei isso a vocês. Quando a gente termina de ler, muitas vezes a gente faz um aprofundamento do conhecimento que a gente já tem, principalmente na construção do nosso posicionamento. Nós vimos que uma das características da reportagem é a subjetividade. Né? Então, o assunto é extremamente relevante, pois a adolescência é uma fase considerada difícil por muitos pais, justamente devido a essa mudança de humor que vocês têm, rápida demais, né? Uma hora a gente está agradando, outra hora a gente não está agradando, então muitas vezes a gente não sabe como vocês estão, certo? Principalmente pela parte hormonal. Outra coisa também, até mesmo quando vocês vão ganhar um presente, muitas vezes os pais ficam na dificuldade de comprar um presente, porque os pais não sabem, muitas vezes, como agradar, por causa dessa diferença de humor de vocês, né? A adolescência é uma fase de transformações ainda não completamente entendida por muitas pessoas, e a reportagem contribui, né? Qual é a contribuição? A reportagem contribui no sentido de trazer respostas a muitos questionamentos, como a melhor forma de lidar com os adolescentes. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto alguns pais ou alguns adultos lendo livros que vão falar sobre a criação dos filhos, ou livros para poder entender a mente do adolescente, que é justamente para saber como lidar com vocês. Né? A forma de ou agradar, ou lidar em determinadas situações. Né? Tem dia que vocês acordam muito bem, dando um bom dia, mas tem outros, né, que se o pai ou a mãe chegar perto e dar bom dia, vocês realmente respondem com uma tijolada. Né? Então, a gente não sabe quando vocês estão bem e quando vocês não estão, certo? Então, são as transformações que acontecem no corpo, galerinha. Terceira questão.
qual o foco dos estudos realizados, né, pelo órgão? A busca de informações para compreender o que está por trás das oscilações de humor e de comportamentos de risco que marcam a adolescência. Então, esse é o foco dos estudos, né? É justamente a oscilação de humor, como o mesmo texto falou, que o adolescente, né, ele troca de humor muito rápido, em questões de segundos, certo? E o comportamento de risco. Quarta questão, já no primeiro parágrafo, que recurso foi utilizado para ampliar a informação e dar credibilidade ao texto? Gente, se a gente vir aqui, ó, no primeiro parágrafo, aqui no finalzinho, ó, a gente tem a fala de um neurocientista. Então, esta fala aqui dá uma credibilidade à notícia que está sendo colocada. Então, como eu tenho a fala de alguém especializado na área, no caso aqui um neurocientista, esta reportagem vai ter uma credibilidade maior. Por quê? Pela temática, ele precisa, né? Por essa temática aqui, as relações entre o cérebro e o adolescente, estas pessoas que estão escrevendo essa reportagem precisam realmente colocar uma fala de pessoas que são relacionadas ao assunto. Então, no primeiro parágrafo, vocês têm aqui, ó, o que um neurocientista americano, justamente do órgão que está sendo utilizado nos estudos, vem a falar. Então, esta fala aqui, que nós lemos, está dando credibilidade à reportagem colocada, certo? Então, esta é a resposta da quarta questão, ó. Já no primeiro parágrafo, a reportagem apresenta a fala de um neurocientista americano, tá aqui o nome dele, pesquisador do órgão, que é um pioneiro na investigação do cérebro do adolescente. A gente também tem essa explicação no parágrafo seguinte, ó. Certo? Então, vamos lá. A quinta questão vai me dizer o quê? Para o neurocientista, né? Os tropeços da adolescência seriam sinais do quê? O que seriam esses tropeços? Né? Tais tropeços seriam as tomadas de decisão com base na impulsividade, as manifestações de sentimentos mais viscerais, sem passar pelo filtro da razão. Esse comportamento, no caso, né, seria um sinal de que o cérebro jovem está tentando se adaptar ao ambiente. Gente, se vocês vierem aqui, ó, os tropeços, ele vai dar a explicação aqui, né? Que é justamente isso, uma adaptação ao meio ambiente. Para uma explicação melhor, esses tropeços são as tomadas de decisão, né? Com base na impulsividade. Muitas vezes o adolescente toma decisões muito rápido devido à situação, tudo isso motivado pela emoção e não pela razão. Por exemplo, os pais de vocês querem levar vocês para algum canto. Tá todo mundo dentro do carro. Aí você, por birra, não quer ir. Né? Aí gera uma confusão, gera uma briga, né? Você acaba indo à força, porque você não quer ir. Então, muitas vezes a tomada de decisão de vocês aqui é pela emoção e não pela razão. Né? Vão comprar uma roupa, né? Vocês ficam indecisos em que roupa vai levar. Aí geralmente levam uma roupa que na hora escolheu, mas daí a pouco pede a mãe ou o pai para ir lá na loja trocar porque prefere a outra. Ou seja, essas aqui são as tomadas de decisão, né? Que devido a essa impulsividade. As brigas que acontecem muitas vezes, né? Em família ou em outros locais. É tudo voltado por essa tomada de decisão bastante impulsiva. Certo? Porque não passa pelo período da razão. O adolescente, ele não pensa muito nas consequências dos atos. Então, ele vai muito pela emoção e não pela razão. Certo? A sexta questão, que informações são apresentadas no parágrafo 2 e 3, né? Então, são apresentados os resultados obtidos pelo estudo. Que é justamente essa segunda parte aqui, ó. O que foi que eles obtiveram por estudo? A gente viu aqui que eles fazem uma análise
da vida da pessoa, né? E o ponto principal na adolescência. Voltando à última questão, abaixo do título da reportagem há uma linha fina. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é apresentar de maneira sucinta o assunto da reportagem, adiando para o leitor aquilo que irá encontrar no texto. Gente, eu disse a vocês quando eu estava estudando que isso aqui, ó, esse textozinho aqui que vem abaixo do título é a linha fina. A linha fina, o subtítulo, também pode ser chamado, que dá explicações do que vai vir no título. O título, vocês viram que é geralmente uma frase verbal, né, ou nominal, curta, para chamar atenção. E a linha fina, ou subtítulo, vai dar mais explicações, que é justamente essa partezinha aqui, vai dar informações que vão aclarar o que estava no título. Beleza? Esta foi a nossa atividade corrigida. Agora nós iremos para a nossa proposta de produção. Olha o que a nossa proposta de produção ela está trazendo aqui para vocês. Preste atenção. Que tal pesquisar um pouco mais sobre a adolescência? Sua tarefa é escrever uma reportagem expositiva sobre a adolescência. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão escrever uma reportagem e vão deixar aí no caderno de vocês. Ok? Então, vocês vão fazer essa reportagem no caderno de vocês, falando sobre a adolescência. Investigue o que a ciência já sabe sobre essa etapa da vida, as transformações físicas e psicológicas. Então, vocês vão pesquisar aí na internet, em livros, quais são as transformações físicas e psicológicas que acontecem na mente do adolescente, né? O que acontece nessa fase da adolescência. Para produzir o seu texto, né, você vai... no caso aqui, cada um vai fazer o seu em casa, não dá para ser em grupo. Vamos pesquisar em temas, em revistas, jornais, sites e livros, né? Ou, se puder, entrevistar um profissional, no caso, um médico, ou um psicólogo, ou um pedagogo, né? Que são pessoas que sabem um pouco dessa parte da adolescência, né? Ou vocês também podem conversar com pais, os tios, os parentes de vocês, né? Falar um pouco sobre essa parte da adolescência. Depois vocês vão selecionar, no caso, fotos ou gráficos, ou trecho de entrevistas para vocês botarem no texto de vocês, né? Vão escrever o texto de vocês de forma simples e objetiva. Vão colocar um título bastante chamativo para a reportagem, né? Com capricho aí na letra e também nas regras gramaticais. Então, vocês vão escrever a reportagem de vocês e deixar aí no caderno de vocês, que quando a gente voltar, eu dou o visto no texto de vocês. Ok, galerinha? Então, aqui foi a nossa correção e a nossa proposta de texto, ok? Então, gente, olha, façam um texto aí no caderno de vocês, beleza? Quando a gente voltar, eu dou aquela correção aí no caderno de vocês, ok? Qualquer dúvida, a gente se encontra aí, ou então manda aquela perguntinha lá pelo grupo do WhatsApp para vocês fazerem a atividade de vocês de forma correta, ok? Então, até a nossa próxima aula.